Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a USADA, aquela organização que realiza os testes antidoping nos atletas do UFC e em outras tantas competições por aí. Mas antes de começar, já clica no botãozinho, inscreva-se aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Tem vídeo novo todo dia aqui, então vale a pena se inscrever. E a notícia diz o quê? Diz que a USADA está homenageando os atletas que alcançam a marca de 25 testes de antidoping realizados sem ter caído em nenhum deles, sem ter falhado em nenhum dos 25 testes. Então, tem atletas que foram mais testados do que isso já, e esses atletas foram premiados, como é, por exemplo, o caso do brasileiro Rafael dos Anjos, que tem luta marcada aí contra o Colby Covington. Então ele recebeu lá uma camisa com 25x, tem um slogan, inclusive, treine limpo, lute limpo. Então, bastante legal esse reconhecimento da USADA, e a intenção desse vídeo, além de falar sobre isso, né, falar que existem atletas limpos, apesar de muita gente falar que todo mundo usa e tal. Então, se todo mundo usa, muitos sabem burlar muito bem, porque tem uma lista de gente aqui que foi testado mais que 25 vezes e nunca caiu. Tem gente que foi testada mais de 30 vezes. E a ideia desse vídeo, além de trazer essa notícia, é falar para vocês, ler aqui os nomes dos que foram mais testados aí pela USADA, que é a agência reguladora, uma das mais rígidas do mundo, né? Que inclusive quando chegou no UFC pegou uma galera, pegou muita gente. Então, realmente, eu acho que é bastante importante a gente ressaltar aqui os atletas que nunca foram pegos, apesar da quantidade de testes, né? Lembrando que isso é uma obrigação. Eu simplesmente estou falando o nome deles aqui porque eu acho que é importante reconhecer, mas é uma obrigação dos atletas não serem pegos. Afinal de contas, essa é a regra. Na verdade, não é obrigação não serem pegos, a obrigação é não usar nada, porque não ser pego pode ser que o cara use e consiga fazer alguma coisa para burlar, né? Mas a ideia é não usar nada, essa é a regra, tá? Então não adianta aí me falar que você é burro, você não sabe, todo mundo usa, blá blá blá, blá blá blá, você não sabe nada. Tá, beleza. Então, não vou nem ficar respondendo isso porque é meio idiota, né? A partir de agora, isso não é simplesmente uma situação específica. Vamos premiar quem não foi pego, não sei o quê. Não. A partir dessa premiação, a partir de agora, quem alcança essa marca de 25 testes vai receber aí a tal da camisa, vai ter o nome divulgado, então vai ter um perfil no Twitter agora da USADA para esclarecer isso para os fãs, quem foi testado, quem está recebendo aí esse reconhecimento por nunca ter falhado, etc. Enfim, eu acho bastante legal, é para incentivar, né? Porque os atletas que passam por uma bateria de testes e nunca caiu, num meio onde tem um monte de gente que não para de cair no antidoping, né? Realmente é importante relembrar, e na verdade isso é para incentivar, né, para conscientizar, para que os atletas não usem os esteroides que são proibidos. Tem uma relação lá dos remédios, enfim, de todas as substâncias que você não pode usar. Então é bom evitar, né? Caso contrário, toma suspensão, enfim, tem um monte de punição. Então a gente tem aqui, ó, em maio, o atual campeão peso pesado Stipe Miocic, o ex-campeão peso leve Ed Álvares e Rafael dos Anjos, e também a Tisha Torres foram apresentados com depoimentos em vídeo sobre o programa antidoping, né, dizendo sobre aí a competição limpa e como funciona estar limpo aí para a saúde, para a segurança dos atletas. Então eu acho bastante legal. Para mim tudo isso serve como conscientização. E aí aqui tem uma frase do Rafael dos Anjos que diz o seguinte: eu estou no UFC há 10 anos, há mais de 37 lutas, né? Ele tem mais de 37 lutas e na vida inteira eu competi limpo. Então essa foi uma declaração aí do Rafael dos Anjos, que está há 10 anos no UFC e tem 37 lutas na carreira, né? E aí ele continua: é bom que meu legado tenha um registro limpo e a única coisa que não aparece no exame de sangue é o trabalho duro. A razão pela qual eu competi limpo é que eu quero ser justo com as pessoas. Eu acho que é justo que todos os outros compitam de maneira limpa. Então eu sou de total acordo com o Rafael dos Anjos, e eu acho que assim, se ele dá uma declaração dessa, além da gente ter o resultado hoje da quantidade de exames que ele fez e ele nunca caiu, eu acho que fica meio evidente de que realmente ele é limpo, né? Não é possível que o cara fez mais de 25 testes e nunca caiu, né? E também é meio contraditório assim, se ele cair algum dia, fica complicado por conta dessas declarações, né? Dele de bater em cima aí que é limpo, é limpo, é limpo. Então eu acho que um cara fazer isso, de ficar o tempo todo explorando isso de que é limpo, se ele não fosse, eu não sei se ele tem essa coragem de fazer isso, porque é muito arriscado. Já pensou se cai? Então, realmente é bastante complicado. Eu dou os créditos aí. Eu acho que ele realmente é limpo. Mas, enfim, como eu já disse várias vezes também, não dá pra pôr a mão no fogo por todo mundo, porque eu não convivo com os caras. Mas vamos lá. Temos atualmente 19 lutadores nessa lista que alcançaram a marca de 25 testes de antidoping realizados, isso até o dia 1º desse mês, 1º de maio. Então vamos lá, começando pela ordem, os mais testados até os menos testados dentro dessa lista. Lembrando que o menos testado tem 25 testes, né? Então é muita coisa. Então, o atleta mais testado pela USADA até hoje, na verdade, a atleta é a Holly Holm. Ela fez 35 testes de antidoping.
35 testes e nunca falhou. Aí você vai me dizer que todo atleta é dopado? Não é possível que ela fez 35 testes e nunca caiu, né? Ela é boa, né? Cris Borg, que muita gente acusa aí também de ser uma dopada porque já caiu no antidoping, blá 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 blá, ela é a segunda dessa lista com 33 exames realizados e nunca caiu no antidoping. Ed Álvares, 32 exames. Vitor Belfort, 32 exames. Daniel Cormier, atual campeão meio pesado, 30 exames. Rafael dos Anjos, 30 exames. Miotite, atual campeão peso pesado, 28 exames. Rob Lawler, 27 exames. E olha que eu só tô falando de ou campeão ou ex-campeão até agora, né? TJ Dillashaw, atual campeão peso galo, 27 exames. Conor McGregor, 27 exames. Ex-campeão peso leve, ex-campeão peso pena, né? Edson Barbosa, 27 exames. Ele é o primeiro que não foi campeão ou é o atual campeão de alguma coisa, né? Pelo menos pelo que eu me lembro aqui. Próximo, Dominique Cruz, também ex-campeão, 27 exames. Fabrício Verdun, ex-campeão, 27 exames. Frank Edgar, ex-campeão, 27 exames. Tisha Torres, 26 exames. Stephen Thompson, 25 exames. Tyron Woodley, atual campeão, 25 exames. Dustin Poirier, 25. E Johnny Hendricks, também ex-campeão, Johnny Hendricks, 25 exames. Então, assim, dessa lista tem muitos atuais campeões ou ex-campeões e nenhum deles nunca caiu no doping, né? Doping realizado pela USADA, né? Nunca caíram. Então, assim, será mesmo que precisa de alguma substância para ter alta performance? Né? Essa é uma dúvida que fica aí no ar. Eu sei que a maioria pensa que sim, porque, pelo menos no universo aqui do canal, né? Pelos comentários, né? A maioria do pessoal aqui que comenta acha realmente que todo atleta se dopa, que é impossível competir de maneira limpa e etc, né? Mas aqui são simplesmente dados, são simplesmente números, são fatos, né? Que a gente tem aqui na notícia, que são os dados da USADA, mas, como eu disse, de maneira geral, eu gosto bastante da USADA ter feito isso. Eu concordo, eu acho que é uma maneira limpa, transparente e uma forma de conscientizar todos os atletas, porque tem muito atleta jovem começando. Então, é importante que todos tenham a mentalidade do que são regras e de que precisa segui-las. Então, independente da substância, independente se isso vai ser alterado ou não no futuro, regras são regras. E isso não vale só para o doping, vale para qualquer tipo de regra. As regras estão no esporte para serem seguidas, né? Eu não acho que eu precise falar isso, mas às vezes parece que eu tenho que falar, porque senão as pessoas não entendem, né? Então regras são regras. Se você entrou no esporte, se você entrou naquele evento, a sua obrigação como atleta é ler todas as regras, ler todas as políticas da empresa, do evento, da agência antidoping e você se comportar conforme a maneira da organização que você está trabalhando. Afinal de contas, você assinou um contrato, você tem obrigações. Então, se você caiu no antidoping, você simplesmente burlou alguma regra e por conta disso você acaba sendo punido. Porém, tem um porém nessa história toda, uma coisa que eu não concordo muito com a USADA, então falando aí do outro lado, inclusive que eu concordei com a declaração do Cigano, que infelizmente para a USADA você é culpado até que seja declarado inocente, é o contrário, né? Ao invés de você ser declarado inocente até que provem o contrário, até que provem que você é culpado, para a USADA é o contrário, né? Então você é culpado até que você se prove inocente. E por que ele falou isso? Por conta do caso dele. Ele foi punido, né, de maneira preventiva até que ele conseguisse provar que foi um suplemento contaminado. Aí ele provou, né, mas aí já tinha cumprido uma punição, né? Então, assim, ele acabou sendo punido por uma coisa que, na verdade, ele não tinha feito, mas foi uma punição preventiva. Enfim, isso é um assunto que tem muita discussão, realmente, mas é um ponto que eu fico mais ou menos na dúvida se eu concordo ou não com a USADA, né? Porque, por outro lado, a USADA pode dar aquela declaração de que ela precisa punir de maneira preventiva, já que se o cara caiu, precisa realmente confirmar, beleza, mas e se o cara confirmasse depois e tivesse caído? Então, quer dizer, o cara poderia ter feito uma luta dopado de novo. Então, assim, a forma de punição preventiva é justamente para evitar isso. Então, tem um indício aqui que o cara pode ter usado. Na dúvida, o que eles fazem? Não deixa o cara lutar. Porque e se o cara tá dopado, luta e mata alguém? Porque estava dopado, estava mais forte, não sei o que lá, e mata alguém. Imagina o problema que a USADA vai ter. Imagina a dor de cabeça que vai ter, porque teve um indício e mesmo assim não quis punir de maneira preventiva. Então, assim, eu, sinceramente, não tenho uma opinião muito bem formada ainda sobre se eu concordo com essa declaração do Cigano, que é ridículo, você tem que se provar inocente para não ser o culpado, né? Primeiro ser considerado culpado logo de cara, ou se eu concordo mais com a USADA em punir, né, de maneira preventiva. Então, realmente é um pouco mais complexo isso. Mas, de maneira geral, a notícia
notícia, né, sobre reconhecer, sobre ter novos programas, sobre incentivar, conscientizar sobre o antidoping. Eu acho bastante legal e os números, inclusive, me surpreenderam bastante, né? São muitos testes, inclusive muitos testes desses são realizados de forma também surpresa, né? O atleta não sabe, com a Cris Cyborg foi assim inúmeras vezes, com os outros atletas também. Então você está treinando lá, do nada aparece alguém para te testar. Então não tem essa de, eu só não posso tomar próximo da luta porque quando tem exame antidoping. Não, tem exame surpresa, pode ser feriado, pode ser o que for, vai aparecer alguém lá. Se você está em outro país, como foi o caso da Cyborg, vai um cara lá de outro país, o cara vai vir lá de onde você estiver, ele vai sair lá dos Estados Unidos, seja lá de onde for, e vai atrás de você para te testar. Então, realmente, para você se manter hoje, né, no UFC, que tem a USADA como agência antidopagem, é realmente complicado. Você tem que lutar limpo, porque se você tentar fazer qualquer coisa, a chance de você cair é muito grande. Mas enfim, o vídeo foi para falar sobre isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de notícia, eu acho muito importante, por isso que eu faço o vídeo, mas se vocês gostam, deixa aí nos comentários também para eu saber. Não esquece de deixar o like também, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem pra gente bater nossa meta aí de 100 mil inscritos. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!